Hi guys! Olá pessoal! Eu sou a professora Catiane Lírio. Estamos aqui com mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema muito importante, que é a questão do aprendizado do inglês. No vídeo passado nós falamos que realmente é importante a gente ter um objetivo, a gente ter, na verdade, um foco para que a gente possa aprender inglês, né? Seja ele para o trabalho, seja ele para a viagem, qualquer que seja o seu foco, esse seria a primeira importância que a gente deve ter. Bom, mas nesse vídeo agora de hoje, a gente tem que entender que não só apenas esse foco, a vontade, o querer de aprender a língua, seja espanhol, inglês, francês ou italiano, né, é o bastante para sair falando inglês, certo? É claro que muitos, inclusive aqui do Brasil, tentam aprender inglês em várias escolas de idiomas, se matriculam, passam anos e anos, né? Inclusive eu já trabalhei em várias escolas por esse Brasil, né? E realmente a gente percebe que existem técnicas, né, que são de grande relevância, são bem importantes para se aprender, mas tem outras que realmente só faz você perder tempo, né? Dinheiro desperdiçado, tempo desperdiçado, e aquele aluno ele fica preso muitas vezes àquela metodologia, sendo que aquele método ele não se aplica para esse determinado aluno. Bom, o que eu quero que vocês percebam hoje, né, é que vamos supor que vocês sejam falantes, né, do inglês, certo? Vocês moram no estrangeiro, então para vocês é muito fácil, desde pequeno vocês conviveram com isso, vocês nasceram numa família em que você já falava inglês, certo? Então é muito fácil para você ir, por exemplo, no supermercado ou comprar alguma coisa numa vendinha, né? É muito fácil você se comunicar na escola, né, no seu trabalho, porque você já desenvolveu essas habilidades ao longo dos anos, né, do tempo. Se você mora no Brasil, né, e você quer aprender o português, é claro, antes mesmo de você ir para a escola, você faz o quê? Você aprende com seus pais, seus familiares, você vai aprendendo naquele meio, naquele ciclo, né, que você vai formando de amizades e as dificuldades vão aparecendo e você vai solucionando. Da mesma forma é aprender uma nova língua. Você vai se alfabetizar naquela língua. Aquele aluno que ele não sabe nada, né, do idioma, ele vai ter que se alfabetizar nessa outra língua. É claro, se ele já tem uma bagagem da sua própria língua materna, isso se torna muito mais fácil, certo? Bom, mas então como, professora Catiane, a gente consegue então aprender um novo idioma aqui mesmo, por exemplo, no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, né? Como é que a gente faz para aprender o inglês, o francês, o espanhol? Qual seria essas técnicas, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês, falantes do Brasil, falando português, né, como língua materna, vocês resolvem aprender esse idioma, que pode ser, no caso, o inglês, que é o que a gente está falando como foco. Então vocês se deparam com um ambiente que só fala inglês. Vamos supor que vocês vão para um local, vocês resolvem viajar e lá naquele local você é forçado a falar o idioma. Bom, é claro que você vai ter aquelas dificuldades iniciais, mas você está rodeado de pessoas, você está rodeado de situações em que você vai ter que empregar esse idioma. Da mesma forma, se você tem, por exemplo, um trabalho e você quer utilizar aquilo como fim, né? O inglês como fim específico, você vai fazer o quê? Você vai se dedicar, você vai buscar ferramentas para que você possa utilizar da melhor forma e aprender esse inglês, né? Se você quer, por exemplo, para estudar, você também
vai utilizar, né, ou para viagens, você vai utilizar as estratégias próprias para esse tipo de objetivo que você quer. Então você, de certa forma, é forçado. E por que a maior parte dos falantes aqui do Brasil não conseguem aprender de maneira facilitada? É justamente por isso, porque eles vão para, por exemplo, para a aula de inglês, um dia, né, em um momento, 1 hora, 2, e voltam para casa e não praticam isso, não treinam, não escutam música, não assistem um filme, não converte, por exemplo, o seu celular, os aplicativos, para que o seu celular fale realmente numa linguagem em inglês, ou seja qual for o idioma. Você não está amparado por todas as formas de treinar esse idioma, né? Você só quer treinar aquele idioma naquele exato momento. E na verdade é o grande erro, né? Você quer aprender o inglês ou qualquer idioma, mas você apenas vai na aula e aprende aquelas regras, aquelas técnicas e volta para casa e não faz mais nada, absolutamente nada. Então, a minha orientação que eu tenho para hoje é que você tem que se cercar, né, de elementos para que você possa aprender o idioma. Então, você pode assistir um desenho animado, um curta-metragem, um filme. Treine o seu inglês, coloque as legendas. Eu quero aprender também com música, eu amo música. Treine com as músicas que você mais gosta, escute as músicas que você mais goste, certo? Faça, né, acontecer. Se você tem um ambiente, você joga videogame, também utilize dos jogos de videogame para que você possa aprender esse novo idioma. Então você tem que realmente buscar os elementos ao seu redor para que você possa aprender esse idioma de maneira mais facilitada. Aí sim vai fazer com que você tenha esse ânimo de aprender por esse motivo, por esse fim, certo? Eu vou contar uma história para vocês, já tem bastante tempo. Eu tenho hoje 40 anos e quando eu tinha 9 anos, que foi quando eu comecei a aprender o inglês, eu saí do Brasil e fui para o estrangeiro, né, para os Estados Unidos, aprender esse idioma. E simplesmente eu não sabia nada. Na verdade, só sabia 2 palavrinhas, o hi e o hello. Bom, então foi muito complicado, mas eu me vi em um ambiente totalmente estranho, onde as pessoas falavam um outro idioma que não era o meu. Eu fazia mímicas, eu tentava me gesticular de diversas formas para tentar entender e fazer também compreendida, mas era muito complicado. Então, eu me deparei com uma situação que realmente eu tinha que aprender. Então eu comecei a me esforçar, eu utilizava de dicionários, eu estudava todos os dias um pouquinho. Eu aprendia todo dia um pouquinho. O meu vocabulário foi aumentando cada vez mais. Então, da mesma forma, você que quer aprender o inglês, né, o idioma, além das aulas, né, eu recomendo que você também se circunde de situações para que você possa treinar esse idioma, certo? Então, é a minha dica de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado. Iremos fazer outros vídeos, mas eu gostaria que vocês fizessem a inscrição aí no canal para que eu pudesse também, né, colocar outros conteúdos, para que eu possa também trazer um pouco da minha experiência, né, nesses 20 anos de profissão como professora e educadora, certo? Então curta aí esse vídeo e se inscreva, porque aí a gente sempre vai estar em contato. No mais, see you later, vejo vocês depois, and bye bye!